Deus. Amém, irmãos? Vamos orar para a pregadora desta noite, mas eu quero pegar aqui a oportunidade. Eu sei que todos nós estamos passando uma luta, seja lá qual for a adversidade, mas vamos pedir ao Senhor força, suporte, para suportar essa luta, essa adversidade, e breve, pela fé, já chegou a bonança, em nome de Jesus, amém? Oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, apresentamos a tua filha, Senhor, que vai trazer a palavra rema, a palavra revelada, Senhor, para verdadeiramente, Senhor da glória, nós sair daqui mais fortalecidos. Usa ela do jeito que o Senhor quer, em nome de Jesus Cristo. Aqui, papai, abençoa ricamente, abundantemente, que nesta noite venha ter libertação, cura e reconciliação para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 11. Amém? E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para o nosso coração, uma palavra, uma história bem conhecida, a história do filho pródigo, todo mundo conhece. E quando a gente lê a história, se a gente for ler por um lado emocional, a gente vai ver como essa história ela é emocionante, porque ela vai falar de um filho que deixa o pai. Se a gente for ler essa história olhando para o lado humano, às vezes a gente vai lendo e vai pensando que história emocionante é a história desse filho pródigo, a história desse pai com esses filhos. É um texto utilizado, esse texto ele é utilizado para, a maioria das vezes, para quem está afastado e que precisa reconciliar-se com o Senhor. Nós temos esse texto, essa mensagem, a gente entende isso, que a maioria das vezes é para quem está afastado e que precisa voltar para o Senhor com urgência, com rapidez. E aqui a gente vê que Jesus ele usou essa linguagem de Jesus aqui é uma linguagem parabólica, é uma linguagem didática que tem a capacidade de conectar os seus ouvintes ao reino do céu. É uma linguagem que tem capacidade de conectar os seus ouvintes à história. Jesus aqui, ele não
Ele não está preocupado em olhar para aqueles ouvintes e lhe trazer informações. Jesus aqui, ele quer conectar os seus ouvintes. Jesus aqui, ele não está falando, não é sobre informações, mas é sobre conexões. Jesus quer conectar. Jesus quer levar o seu povo ao reino de Deus. E aqui a gente vai ver que a história de Jesus, ele, durante 3 anos e 6 meses, Jesus contou quase 40 parábolas, conectando os seus ouvintes, levando os seus ouvintes a entender a palavra. Spurgeon, chamam ele o príncipe dos pregadores, ele dizia que Jesus falava de forma parabólica para levar os seus ouvintes carnais para terem capacidade de levar a cabeça carnal ao trono de Deus. Porque é só Jesus, com essa palavra, com essa expressão parabólica, para levar uma cabeça carnal ao trono, ao reino de Deus, a entender o que é o reino de Deus. É por isso que dentro dessas parábolas, Jesus Cristo, ele sempre está falando sobre fé. Ele sempre está falando sobre oração. Sempre ele está falando sobre amor. Sempre ele está citando sobre o reino. E é essa a ideia. Jesus está ensinando princípios através de histórias. Essa é a ideia. No versículo 3 do capítulo 15, você vai ver que está escrito assim: e ele propôs esta parábola. Aqui a gente vai entender que não são 3 parábolas, é apenas uma parábola. Porque está escrito esta e não estas. Não é plural, mas é singular. Aqui é uma parábola. Eu não sei se eu posso dizer essa frase, finalizar. Eu não sei se eu posso dizer isso diante da palavra de Deus finalizando. Mas quando Jesus finaliza a ideia das 100 ovelhas, ele continua dizendo: e havia uma mulher que tinha 10 dracmas. E aí ele continua dizendo: e havia um pai que tinha 2 filhos. E isso está aqui nos mostrando o significado de que não são 3, e sim apenas uma parábola. O que Jesus está ensinando aqui nessa parábola, apenas em uma parábola, citando 3 histórias, o que Jesus está ensinando aqui, no mínimo, é: quem tem 100 que perde 1, está perdendo 1%. Quem tem 10 que perde 1, está perdendo 10%. E quem tem 2 filhos que perde 1, está perdendo 50%. Jesus está ensinando aqui nesta única parábola, aleluia, que na vida você não perde tudo de uma vez. Na vida não se perde tudo de uma vez. Não, ele está ensinando aos seus ouvintes e está nos ensinando nessa noite que você perde pouco a pouco. Um dia você perde 1, outro dia você perde 10%, outro dia você perde 50%, e quando você vai perceber, quando você vai dar conta, você já perdeu tudo. É isso que Jesus está ensinando. Perde um dia, perde a vontade de adorar a Deus, no outro dia perde a vontade de ir para a igreja, no outro dia perde a vontade de estar vivo, no outro dia perde a vontade, sabe, vai perdendo casamento, vai perdendo saúde, o divórcio vai entrando e as coisas vai piorando e de repente você não tem mais nada. Quando você percebe, já se foi os 100%. É isso que Jesus está ensinando. Aleluia. Mas hoje eu não quero falar aqui de ovelha, eu não quero falar de dracma, não. Hoje eu quero falar de algumas coisas que nessa parábola nós podemos encontrar que tem na casa do Pai. São algumas coisas que tem na casa do Pai que não tem em qualquer lugar. São alguma coisa que nós encontramos apenas na casa do Pai. E por mais que você procure, por mais que você vá anteciosamente procurando, minuciosamente, em alguns lugares você não vai encontrar, senão na casa do Pai. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 12 que quem reivindicou a herança foi o filho mais novo. Está no versículo 12.
E quando a gente vê esse versículo que ele pediu a herança, ele reivindicou o que era dele por direito, a gente vê que é o filho mais moço, o filho mais novo, aí a gente se pergunta, e ele tinha direito a reivindicar essa herança? E a gente vai entender que não, ele não tinha direito. Porque o que dá direito a uma pessoa receber herança, o que é que dá direito a uma pessoa receber herança? Aí você vai lá para a carta de Hebreu, capítulo 9, versículo 16, você vai entender o que é que dá direito a uma pessoa receber herança. Está escrito assim, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Está na Bíblia. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Então só tem direito à herança se aquele que é dono morrer, falecer. Aonde tem herança precisa ter morte, para que o herdeiro tome posse daquilo que seria dele em um testamento. Ele aqui está reivindicando uma coisa fora do tempo, não está no tempo de receber herança. Ele está reivindicando uma coisa que está fora do tempo. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1, está dizendo assim: digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Aleluia, ele sendo mais novo, ele sendo menor, ele ainda está debaixo de tutores até que chegue o tempo. Aleluia. Mas porque ele está reivindicando a herança? Se o pai está vivo, essa é a pergunta que fica, é um ponto de interrogação. Se ele não tem direito ainda, e por que ele está reivindicando a herança? Se o pai ainda está vivo. Aí a gente vai orando, a gente vai meditando, vai entendendo a palavra, o Espírito vai revelando, o Espírito nos dá a chave, a gente abre e consegue encontrar a verdade que está na Bíblia. Por que ele está reivindicando? O pai está vivo, sim, o pai está vivo fisicamente. Mas o pai já está morto dentro do coração deste filho. Para esse filho, o pai já está morto. Não fisicamente, mas ele está morto sentimentalmente. Tem gente que entende, está mas o pai já morreu aqui, está vendo com os olhos, mas o pai já morreu aqui, está vivo fisicamente diante de os olhos, mas está morto sentimentalmente. É isso que nós entendemos na história desse moço, desse pai, desses filhos. Está morto dentro do coração, está morto aqui dentro. Ainda canta, mas parece que aquele que recebe o louvor já morreu. Ainda ora, mas parece que aquele a quem você entoa a sua oração já morreu. O sentimento de amar, de adorar esse Deus já morreu. De estar na casa já morreu. É físico, mas sentimentalmente parece não existir mais. E por causa desse sentimento que está morto dentro deste filho, ele pede adiantado, ele reivindica aquilo que ainda não está do tempo. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Cuidado para você não querer, aleluia, algo que ainda está fora do tempo. Você conhece aquele ditado que é apressado come cru? Às vezes você quer algo que não está no tempo, você vai comer cru. Uma vez uma pessoa foi lá em casa fazer um bolo. Meu Deus, a gente foi comer antes do tempo, eu não aguentei nem olhar. Aí alguém lá em casa pega um pedaço, morde, pega o resto e joga fora. Porque estava cru, estava ruim, e é ruim, então não, cuidado para que você não queira algo fora do tempo, para que você não venha se prejudicar, para que você não venha comer cru, aleluia.
Essa noite Deus está levando a mim, a você, está levando esta igreja a uma maturidade espiritual. Nós precisamos ser mais maduros espiritualmente. Nós somos criança demais, nós somos meninos demais, mas hoje o céu está nos levando à maturidade espiritual. Ele está nos fazendo ficar mais maduro diante da sua casa, da sua obra, do seu reino, da sua palavra. Aleluia! A gente precisa entender. É seu, mas não use fora do tempo. Isso é maturidade espiritual. Eu entendo que é meu, mas ainda não está na hora de eu usar. A maturidade espiritual é essa, é seu. Mas quando chegar o tempo, aí eu vou usar e vai ser debaixo da bênção, porque chegou o tempo. É isso que nós temos que aprender, é meu, Ele me deu, mas ainda não está na hora de usar, ainda não está na hora de meter a mão, ainda não está na hora de pegar. Quando chegar a hora, meu irmão, vai ser debaixo da bênção. Mas se usar antes do tempo, vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. Eu gosto da história de Sara. Tem promessa. É tua, recebe. A promessa é tua. Vai gerar. Vai ser pai de nações. Tudo que vier sobre você é ser bênção, e você vai ser bênção em toda a terra. E essa bênção não vai ser só de Abraão, vai ser de Sara. Abraão com 75, Sara com 65, estéril. Mas Deus está dizendo, recebe a promessa, recebe a semente, vai gerar, é tua. Aí nada de acontecer de repente. Alguém vai meter a mão e pegar o que é para ela antes da hora. Se precipitou, arranja lá Agar. Vai para o capítulo 16 do livro de Gênesis e pega lá Agar. Aí Agar vai gerar. E ela vai receber a bênção através de Agar. E é algo que é fora do tempo. O que aconteceu? Prejuízo. Confusão dentro de casa. Briga. Botou a culpa toda em Abraão. E vem as contendas, e vem prejuízo, e vem coisas. Por quê? Porque foi pegar o que era seu, uma promessa que era sua, antes do tempo. Então, cuidado, para você não comer cru. Então, o que nós devemos aprender nessa maturidade é ficar dentro do tempo certo. Fique dentro do tempo certo. Não use nada fora do tempo. Não se apresse, não se precipite. Espere o tempo certo. O tempo certo é o tempo de Deus. Você acredita nisso, que o tempo certo vai chegar na tua vida? Você não vai se apressar. Você está querendo se apressar, pegar o que não está no tempo ainda, mas o céu te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, não se apresse. Porque o tempo é de Deus e na hora certa vai acontecer e será uma bênção na sua vida. A gente vai ver aqui no versículo 12. No versículo 12 ainda. Que quando ele pede o pai, a parte que é dele, que pertence a ele, a Bíblia diz que o pai repartiu por eles. O pai, ele não recusou o pedido do filho. Ele pediu e ele deu. Pediu, toma. Ele não recusou. Mas ele não sabia que ele não ia saber administrar, porque o pai é onisciente, ele sabe de tudo. Não tem aquela hora que a gente diz assim, porque Deus deixou, né? E porque Deus permitiu. Aí porque Deus abriu a porta. A gente questiona o porquê do pai entregar aquilo que o filho pede. Mas mesmo sabendo que não vai dar certo, aleluia, pediu. Lá vem Deus entrega, o pai entrega, você não pediu. Então ele está dando, isso é vontade permissiva de Deus. Ele deixa você aprender. Toma, aprende. Te dá experiências para você viver. Pediu, ele dá. E aqui a gente vê o pai não se recusou ao pedido do filho. Ele deixou ir, ele entregou. E aí a gente vai aprender com Jonas. A gente vai aprender com Jonas
que quando Deus ele fala com Jonas para que ele vá à cidade de Nínive, fazer uma obra, pregar o evangelho, falar de Deus naquele lugar, a Bíblia diz que Jonas fez o quê? Ele foi comprar uma passagem para ir, não para Nínive, mas para Jope. E Deus permitiu. Aí Jonas, ele arruma as malas, entra no navio, no barco, para ir para onde? Para Nínive? Não, para Jope, mudou o caminho. E Deus deixou. Não foi tu que quis, não foi decisão tua. Tu tinha uma palavra, tu tinha uma ordem, havia uma palavra de Deus, vai para Nínive. Não, eu vou para Jope, então vai, tu quer ir, vai. Aí alguém está dizendo, Jonas comprou a passagem, entrou no barco e está lá viajando, parece que está tudo certo, né? Até parece que está dando certo. Não, até parece que Deus está concordando com isso. Até parece que Deus está no negócio. Só parece, meu irmão. De repente Deus dá ordem ao vento. Vai lá, vento, sopra. Para que ele entenda que nem tudo que está dando certo sou eu. Nem tudo que está dando certo é eu que estou deixando. E ainda diz assim, ô baleia, ô peixe, vai lá. Vai lá, engole esse camarada, para ele deixar de ser teimoso, para ele aprender a ouvir a minha voz e ir para o caminho certo e entender. Até o peixe é mais obediente que o homem. Aleluia. Aí o peixe engole, aí vai lá, joga ele lá onde era para ele ir. Agora é o tempo certo. Vai chegar babado, amassado, cuspido, vomitado e podre. Mas vai chegar no tempo certo, na hora certa. Vai aprender a obedecer à voz de Deus. Vai aprender a andar na direção do Pai de uma forma ou de outra. Nem tudo que está dando certo Deus está permitindo. Você tem que entender qual o caminho que Deus propôs para você. Deus, ele é tão fiel, esse Pai, ele é tão bom, que a Bíblia vai dizer que ele repartiu por eles. Ele não deu só para aquele que pediu. Ele deu para quem não pediu também. Quem pediu, recebeu. E quem não pediu, recebeu também. Porque tem gente que está na casa, mas não pede nada. Fica só lá. Tem gente que está na casa do pai, mas não pede nada, dica de nada. Aí o pai disse, toma tu para tu que pediu. E para tu que não pediu, para você que não pediu, tem também. Aleluia! Aleluia! Para quem não pediu, deixa lá guardado. E o que pediu, pega tudo. Pega tudo. Diz aqui no versículo 13. Ajunta tudo. E partiu para uma terra longínqua. Ele junta tudo e vai para longe. Vai embora. Ele vai embora porque ele acha, ele acredita que o problema de tudo está no pai. Pega tudo que é dele e vai embora. Por quê? Por causa do pai. O pai não me ama. O pai não me entende. O pai me abandonou. O pai não está mais me ouvindo. O pai não está mais estendendo a mão para mim. Ele não está mais me vendo. Não, me rejeitou. Não me quer mais, não. Aí começa a botar culpa no pai. É tudo culpa do pai. Os problemas que eu estou passando é por causa do pai. O pai está vendo. As dificuldades que está vendo contra mim, pai, tu não está vendo isso não. É culpa do pai que está vendo e não está fazendo nada. Aí ele está vendo aqui que parece que tudo, ele acredita que todo problema dele é culpa do pai dele. Aí ele vai embora, vai para bem longe. Mas aí quando ele está longe, aleluia, aí ele vai perceber, quando ele está longe, ele vai perceber que o problema não é do pai. A culpa não é do pai. Ele vai perceber que a culpa é dele mesmo. A culpa é dele mesmo. Está vindo um grande problema aí, não adianta fugir. As dificuldades tão grandes, não adianta, meu irmão, se esconder. Vai rodar, vai correr, mas não adianta. Depois que eu comecei a orar mais, as coisas pioraram. Não adianta correr. Depois que eu peguei uma responsabilidade, né, que agora eu estou na frente de alguma coisa, meu irmão, as portas se fechou, tudo piorou. Não adianta correr. Depois que eu aceitei Jesus, que eu estou na igreja, todo mundo quer pisar em mim, todo mundo quer me machucar, todo mundo
quer me humilhar. Não adianta rodar, correr, pular, aleluia. Você foi achado pela graça aqui nesta noite. Não adianta se esconder, correr, fugir das dificuldades, dos sentimentos, das lutas, sabe? Não adianta tentar fugir diante das guerras emocionais, dos conflitos internos, não adianta. Olha onde é que você está hoje. Correu tanto, fugiu tanto, rodou tanto, mas olha, hoje a graça te alcançou, te achou, foi achado neste lugar. E hoje você está onde? Na casa do Pai. E o Pai está dizendo para você nessa noite, está falando contigo nessa noite, aqui é o teu lugar. Aleluia, é aqui o teu lugar. Oh, Espírito Santo. A gente vê que ele gastou tudo. A Bíblia diz que ele gastou tudo. E quando ele gastou tudo, foi que ele percebeu que não era culpa do pai, a culpa era dele mesmo. Porque ele não era um bom administrador. Não sabe administrar o que lhe foi entregue. Aí bota a culpa no pai. Não sabe organizar aquilo que lhe foi dado como responsabilidade e bota a culpa no pai. Não sabe conciliar as coisas e bota a culpa no pai. Aí quando ele vai embora para longe, que ele percebe que a culpa é dele. Por quê? Porque ele não é um bom administrador. Ele gastou tudo. Aleluia. Ele desfez de tudo. Ele não conseguiu administrar nem o que era dele mesmo. A gente passa por isso, a gente parece que quando é nos dado responsabilidade, a gente parece que não consegue administrar direito. É trabalho, é família, é ministério, é vida espiritual, é escola, é faculdade, é tanta coisa. Aí a gente, sabe, não consegue cuidar, administrar tudo. Aí um quebra de um lado, o outro fecha do outro, não dá certo. Aí a gente diz, é culpa do pai que me colocou nisso aí. Foi ele que me deixou fazer isso aí. Por que Deus permitiu? Aí quer ir embora, quer abrir mão, quer entregar tudo, quer desistir, quer desviar. E o céu está dizendo, cuidado, não desvia não, não vai não adianta correr, não adianta se esconder, porque a graça te acha. Aleluia. Ele gasta tudo, ele não soube administrar. E aí quando ele gastou tudo, para onde ele foi? Ele foi parar onde? A Bíblia diz que ele foi parar no chiqueiro, minha irmã. Ele foi parar no chiqueiro. Vocês sabem o que é chiqueiro? É horrível. É horrível. Você pode tomar banho, trocar de roupa, passar perfume do quanto que você quiser. E a catinga do porco não sai de você, entranha. Nós tínhamos um irmão na igreja, lá na 2000. Ele trabalhava com isso, com lavagem de porco. Tinha chiqueiro, tinha coisa lá. Ele chegava na igreja, banhado, bem limpinho, a roupinha bem limpinha, cabelinho penteado. A gente percebia que ele era um homem limpo, ele tomava banho, ele se arrumava, estava bem direitinho, bem limpinho na igreja. Mas quando a gente chegava que dava a paz do Senhor, a nhaca, o cheiro do chiqueiro, do porco, estava entranhado na sua pele, na sua carne. Isso é resultado de chiqueiro. O fedor, mesmo tomando banho, mudando de roupa, não sai. O chiqueiro, meu irmão, é um ambiente de lavagem. Tudo que você pega, todo o resto que você tem, aí você bota lá no chiqueiro, para quê? Para os porcos. Esse moço foi bater nesse chiqueiro, foi bater no chiqueiro dos porcos. No versículo 15, a Bíblia diz que ele vai o quê? Apacentar porcos. Ele vai apacentar porcos. E quando a gente vê Jesus falando essa parábola, contando isso aqui, Jesus, ele está falando isso, ele está falando isso ali naquele meio de propósito. É proposital a fala de Jesus, porque Jesus está ali provocando e impulsionando ali aquele povo. Jesus está dizendo, aleluia, que na lei judaica o porco ele é impuro, é um
animal impuro. E Jesus está levando a mente carnal a entender essa situação, essa coisa, que quando você sai da presença, quando você sai da casa do Pai, aleluia, você vai para onde? Você vai para um lugar impuro, habitar no meio de um povo impuro e também estará impuro. Quantos a gente conhece que saiu de dentro da igreja e hoje não é bem-vindo ao meio da sociedade? Quantos a gente conhece que cantava, que pregava, homem de Deus, mulher de Deus, mas não pode mais entrar nem na sua casa porque não querem mais que ele entre, porque rouba, porque pega o que não pertence a ele. Quantos que a gente vê que era homem de Deus, pai de família, jovem, estudante, a gente olha e não é mais bem-vindo no meio do povo, porque as pessoas olham e vê como impuro, como alguém que não presta, como alguém que não serve. A gente conhece mora perto da gente. Ele conversa comigo, ele diz: olha por mim, irmã, porque meu pai me abandonou. Ora por mim, irmão, porque ninguém me quer mais na calçada. Ninguém quer mais me dar ouvido. Por quê? Porque eu saí da presença do Pai e fui parar nesse chiqueiro. E a gente ora, e a gente fala, e a gente explica. Mas é só Jesus. É só Jesus. Ele foi apacentar porcos, foi viver num lugar podre, num lugar que não era para ele. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Você que decidiu ir embora, ou se está decidindo sair, eu não sei qual os teus pensamentos. Fique sabendo de uma coisa: que o que Deus tinha, ou que o que Deus tem para você, a palavra aqui para alguém que está afastado, desviado, que o pai morreu dentro do coração dele, aqui a palavra é: o que eu tenho para você não é porcos para você cuidar, o que eu tenho para você é ovelhas. Ele está dizendo: o que eu tenho para você não é chiqueiro, mas é um pasto verdejante. O que eu tenho para você não é resto de água, mas é águas tranquilas. Aleluia! É pasto verdejantes e águas tranquilas que ele tem. Essa parábola, ela é sobre um pai que ama o filho. Porque quando a gente diz: e por que permitiu, e por que ele deixou ir, e por que ele deu? Ele deixou ir, mas ele ama. Aqui é um pai que ama o filho. E o que é amar? Amar é deixar ir. Amar é deixar ir. Amar não é prender. Amar não é manter preso, amarrado, acorrentado. Não, amar é deixar ir. Quer ir? E é essa a parábola. Ele não proibiu que o filho fosse, mas aqui nessa parábola ele está demonstrando, aleluia, que mesmo que o filho tenha ido embora, mesmo que o filho tenha o deixado, mesmo que ele tenha saído, ele está dizendo: eu continuo sendo teu pai. Você foi, mas eu ainda sou teu pai. Você foi embora, você saiu, mas eu continuo sendo teu pai. E como o teu pai que te ama, entenda, eu tenho uma grande obra, uma boa obra para realizar e fazer na tua vida. Ele é pai. Aleluia, louvado seja Deus. Aí a gente vê que ele está lá dentro do chiqueiro, está lá cuidando de porco. Mas ele ainda está todo pomposo. Ainda está lá todo luxuoso. Ainda está lá todo bichão ainda. Você conhece alguém assim? Está na mesa de um bar. Não, está bem, o negócio aqui está bom. Melhor do que o que eu estava antes. Está lá, nas curtições da vida. Divorciado. Perdeu mulher. Perdeu filho.
perdeu trabalho, perdeu dignidade, perdeu moral. Não, o negócio aqui tá beleza. É nós. Você conhece alguém assim? Como é que tá? Não, tá, aqui tá massa demais. Sabe? O negócio tá bom demais. Melhor do que isso não fica. Você conhece alguém assim? Tá na lama, mas está dizendo que tá bem. Ainda tá achando, ainda tá bom. Oh, mas de repente o efeito da droga passa. O efeito da cachaça passa. Aí a ficha cai. Aí vai entender aonde é que ele está, onde ele se meteu. A Bíblia vai dizer aqui, no versículo 17, que ele diz assim, e caindo em si. É quando a droga passa, é quando a cachaça vai embora, é quando acorda e vai perceber. Cai em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele entendeu, olha onde é que eu vim parar. Onde eu estou, olha a situação, ele começa a refletir. Você vê que ele vai refletir. Ele vai dizer, na casa do meu pai, né? Começa a lembrar. A culpa é minha. Fui eu que pedi. Fui eu que saí. Foi eu que decidi. Então eu que tenho que cair em si. E quando eu vejo isso daqui, eu estava lendo isso aqui hoje, eu lembrei tanto do Êxodo, capítulo 34. Jesus, isso aqui é muito, muito importante. Porque quando ele cai em si, ele vai entender que a culpa foi dele. Olha onde ele está, onde ele caiu. E lá em Êxodo 34, Deus vai nos dar uma instrução tremenda. Quando ele diz assim, ó, Abraão, lavra 2 pedras, né? Lavra 2 pedras, para que ele fosse escrever novamente. Aí ele diz assim, porque eu vou escrever as tábuas, né? As tábuas do quê? As tábuas que tu quebraste. Ó. Ele está dizendo, foi as tábuas que tu quebraste. Ele deixa claro, não foi eu que quebrei, não, foi tu. Aleluia. Aí ele diz assim, tu quebrou, e como a culpa é tua, foi tu que quebrou. Agora prepara-te para amanhã. Tem um prazo, não é no meu dia, não é na minha hora, tem prazo. Tem prazo. Tem gente que acha que quando ficar velho dá certo. Não, ele está dizendo, prepara-te para amanhã. De madrugada tu vai subir aqui ao Monte Sinai. Aí quando a gente entende, vai subir o Monte Sinai, antigamente eu não sei como era, mas hoje os estudiosos dizem que eles ajeitaram lá o monte. Tem 5 a 6 horas para chegar lá no pé. E como era antes. Aí Deus está dizendo, ó, é tu que quebrou. Tem um prazo e você vai subir. E a gente está falando de quem? A gente está falando de 2, eu não sei se eu posso chamar Deus de personagem, mas eu vou dizer 2 personagens diferentes. Irmão, nós estamos falando de Abraão, que é um homem sujeito a tempo e a espaço, que é um homem limitado, que é um homem velho, um homem que cansa. E estamos falando de Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso. Aleluia! Aí ele está dizendo para o homem ilimitado, o homem que é sujeito a tempo e a espaço, sobe. Ai, por que, Senhor, tu não desce? Eu já estou velho, problema teu, foi tu que quebrou. Ah, calabaia, era você. E por que tu não desce, Senhor? Eu canso, eu sou limitado. Não foi tu que quebrou, foi tu que quebrou a aliança. Foi tu que quebrou a intimidade, Moisés. Foi tu que quebrou. Então, se foi tu que quebrou, tu vai agora se esforçar, tirar força da onde tu não tem e vai subir até mim. Para quê? Para reconstruir, para refazer, para consertar. Aleluia. Ah, meu irmão. Aí a Bíblia diz que ele cai em si, ele entende. Foi você, então foi você que quebrou. É você que vai pegar lá as tábuas de novo e vai vir até mim na presença, vai vir até ele. A Bíblia diz que quando Moisés ele sobe, Deus ele desce. Quando eu vou, ele vem. Ah, sabe o que o céu está dizendo para alguém aqui? É difícil, meu irmão. Retornar não é fácil. Subir na presença não é fácil. Entender que eu quebrei e eu preciso ir até Deus para restaurar, meu irmão, não é fácil. Mas Deus está dizendo, sobe, que quando tu subir eu desço. E a glória da segunda casa será maior que a primeira. É isso. A Bíblia diz que Moisés, quando desce do monte, ele tem que botar o quê? Um véu, né? Por causa da presença.
Aleluia. E esse moço, ele caiu em si. Ele entendeu que as coisas, os erros foram todos dele. Foi ele, culpa é dele. Aí ele diz assim. E caindo em si. Aí ele disse assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Isso aqui é uma das coisas que tem na casa do pai. É pão. Na casa de meu pai tem abundância de pão. Aí você pergunta: que pão é esse? Aleluia. Aí ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo: tem pão todos os dias na casa do Pai. Tem pão segunda, tem pão terça, tem pão quarta, tem pão. Os 7 dias da semana, o pão vivo que desceu do céu. Na casa do Pai tem pão. A segunda coisa que tem na casa do Pai, versículo 20. No versículo 20... a Bíblia diz que quando o pai viu o filho vindo, ele abre os braços e diz que ele se moveu de íntima compaixão. Na casa do pai tem compaixão, meu irmão. Aleluia, ele se move. Tem compaixão, ele tem compaixão. O que a Bíblia está dizendo aqui, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na casa tem compaixão, tem graça. Aleluia, no mesmo versículo a Bíblia vai dizer que tem o quê? Tem abraço, tem acolhimento, tem suporte. Irmã, mas as irmãs aqui na igreja não me abraçam não. É abraçado pelo Pai, pelo Espírito Santo. Irmã, mas até hoje eu não vi ninguém me acolhendo. Quem te acolhe é Ele, o Pai. É o Pai que te dá suporte. É o Pai, aleluia. Ele acolhe, Ele abraça. Sabe por quê? Porque aquele que estava perdido foi achado, aquele que estava morto reviveu. Eu estou caminhando para finalizar. No versículo 22, você vai ver o que ainda tem na casa do Pai. Na casa do Pai tem utensílios pessoal. É muito interessante quando ele chega, o Pai diz assim, ó: trazei depressa a melhor roupa. Ponde um anel na mão e sandália nos seus pés. O que ele está mostrando aqui, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo aqui, ó: eu não te dei tudo. Tu pediu, mas eu não te dei tudo. Tu levou o dinheiro. E o dinheiro você gastou. Mas ele está dizendo: a roupa de filho não. A roupa de filho ficou guardada, porque eu sabia que você ia voltar. Aleluia. O dinheiro você gastou, mas a roupa está guardada. A roupa do filho está guardada, porque ele sabia que você voltaria. Ele está dizendo: tu gastou o dinheiro, mas eu guardei o anel. Eu não te dei, eu guardei, porque fala de realeza. E ele está dizendo: você não é plebeu, você é filho do rei. E o anel está aqui, está guardado. Olha, você é filho do rei, e o anel de realeza está guardado. Ele está dizendo: eu não dei a sandália está aqui, é utensílios pessoal. Ele está dizendo: agora traz. Sabe por quê? Porque quem anda descalço é escravo. Você não é escravo, você é príncipe, você é filho do rei, você é livre. Ah, meu Deus, receba nessa noite o que tem na casa do Pai para você. Receba a roupa de filho, receba anel de realeza, receba a sandália nos seus pés, porque você é príncipe, você é princesa. Oh, Espírito Santo. A Bíblia diz, olha, irmão, quando ele diz: na casa do meu Pai tem pão. Tu sabe o que ele queria? Ele só queria pão. Era só pão. Mas quando ele chegou, olha o que ele encontrou. Ele encontrou pão, ele encontrou
abraço, ele encontrou compaixão, ele encontrou roupa, ele encontrou anel, ele encontrou sandália. Quando ele veio, ele descobriu que na casa do Pai tem abundantemente do que pensamos ou imaginamos. Aleluia! Aleluia! Ele entendeu, na casa do Pai é medida recalcada e sacudida. Oh, glória! Aleluia! Ele entendeu que é além do que eu sonhei, é além do que eu pedi, é além do que eu imaginei. Aleluia! Na casa do Pai tem casamento, ó, para solteira, para os solteiros. Na casa do Pai tem casamento. A gente vê a igreja lá da Dormil, né? Vai encontrar casamento aí, não tem ninguém, né? Aí de repente a irmã encontrou um casamento dentro da igreja. A irmã nunca tinha visto o irmão, mas ele estava invisível. Mas de repente ela encontrou um casamento. É na casa do Pai. Na casa do Pai tem casamento, tem restauração. Na casa do Pai tem providência, tem salvação. Na casa do Pai tem cura. Aleluia. No versículo 25 ele diz, no versículo 25, no versículo 25 ele diz, que quando o filho mais velho chegou, perto da casa ouviu a música e as danças. Olha o que ainda tem na casa do Pai. Tem música, tem festa. Na casa do Pai tem alegria. Aleluia. Ele está dizendo, tem alegria, tem música aqui, tem festa aqui. Sabe o que ele está dizendo? Porque quando você saiu, a música parou. Porque quando você saiu, os instrumentos empoeirou. Ele está dizendo, volta e pega de volta o instrumento, volta e pega de volta o microfone, volta, porque o púlpito te espera. Aleluia, o instrumento te espera, o microfone te espera, o altar te espera. Aleluia, aleluia. No versículo 28, 29 e 30, nós vemos que também tem gente na casa do Pai que é filho, mas que não quer tomar posse de nada do que lhe foi dado. Também tem isso. Aí você volta e diz assim, fulano não faz nada, fulano não faz nada, fulano não é nada, fulano não faz nada, fulano não realiza nada, só eu que tenho que fazer, só eu que tenho que realizar, né? Está aqui no versículo 25, 28, 29 e 30, que o filho diz assim, ó, ao Pai, eis que eu sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse, lhe desse um bezerro cevado. E ele disse assim, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ele tá mostrando aqui para aquele que vai voltar, que também ele vai ver isso, gente que não faz. Gente que não realiza, gente que não se levanta, gente que não toma posição, é filho e não toma posse de nada. O filho, quando vê o mais novo voltar e tomando posse, dá piti, começa a reclamar. E ele está dizendo, mas estava lá um conjunto para tu reger, tu não quis. Estava lá uma cadeira de obreiro vazia, tu não quis sentar. Estava lá a portaria para tu ficar, tu também não quis. Está aí a comissão de visita precisando de ajuda, tu não está lá para ajudar. Tu é filho, tu tem tudo, mas tu não toma posse de nada. É para que o filho entenda. Está na casa, mas não quer nada, não faz nada, não realiza nada. Aí quando o novo chega, volta, retorna. Aí já está achando ruim, botou no altar, né? Botou lá no músico. Porque tu já estava em casa e não quis. Não tomou posse daquilo que já é teu. Aleluia, ele diz assim, meu pai, eu te sirvo há tanto tempo. Mas ele ainda não entendeu que o problema aqui não é tempo, meu irmão, mas é qualidade. Não adianta fazer tempo e não ter qualidade. É ser bom, é tomar posse daquilo que foi lhe dado, lhe entregue. Sabe, é dons, é talentos que Deus tem dado a tantos e não tem tomado posse, não tem usado, não tem realizado. Ele diz, tu nunca me deste um cabrito. Ele diz, eu te dei foi 50% de tudo, tudo é teu e tu não aproveita. Tudo é teu e tu não aproveitou nada.
Mas o ápice de tudo, para mim encerrar, o ápice de tudo está no versículo 23. No versículo 23 ele diz assim: trazei o bezerro cevado e matai-o. Matai-o e comamos e nos alegremos. O que ele está dizendo na casa do Pai também tem sangue, também tem sacrifício. Ele está dizendo aqui que você só tem direito a tudo isso que tem na casa do Pai por conta do versículo 23, por causa do bezerro cevado que foi morto. Aleluia! Por causa do sacrifício do bezerro cevado que morreu no seu lugar. Aí ele está falando para filhos ingratos que não entendem o sacrifício e a morte do bezerro. Ele está dizendo lá em Levítico 9, versículo 1 e 2, diz assim, ó: e aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado, e um carneiro para holocausto sem defeito, e trazei-os perante o Senhor. Aqui no versículo 23 está falando de uma aplicação cerimonial. A morte do bezerro é uma aplicação cerimonial pela expiação do pecado. O que ele está dizendo aqui é que aqui está sendo expiado o pecado. Ele está dizendo: quem bebia não bebe mais, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais. Ele está dizendo: por causa da morte, do sacrifício, do sangue, do bezerro cevado, tudo se fez novo, e agora somos nova criatura. É por causa do sangue, do bezerro, que nós temos direito ao pão, que nós temos direito à compaixão, que nós temos direito ao acolhimento, o suporte, o anel, a roupa, a sandália. É por causa do bezerro cevado, do sacrifício. Ele morreu em nosso lugar. Aleluia. Você acredita nessa palavra? Aleluia. O Pai te achou aqui. Tem alguém aqui que já caiu em si, entendeu que nada é culpa do Pai, tudo é culpa sua mesmo? E que você entende que você precisa voltar para o Pai, para a casa do Pai? Se tem alguém aqui, a oportunidade está aberta. É agora, porque a graça te achou. É agora, porque a misericórdia te encontrou aqui. Aleluia, tem lugar na mesa para você. Oh, glória. Se tiver alguém, meu irmão, aproveita a oportunidade, porque assim como Deus disse para Moisés: prepara-te para amanhã. Aleluia. O que assim como Deus disse para Moisés, tem tempo determinado, meu irmão. Tem a hora certa, é agora. Aleluia. Receba essa palavra como palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.